Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, Academia da Análise Criminal. Nesse vídeo nós vamos conhecer mais uma ferramenta de análise espacial que o Crime State disponibiliza, que é o estimador de densidade de kernel single. Ele tem diversas funções a mais do que os softwares convencionais, aí, o ArcGIS, o QGIS, o GVSig, na área de densidade de kernel, porque ele disponibiliza algumas funções que você não vai encontrar nesses outros programas de sistema de informação geográfica aí do mercado. Então nós vamos conhecer essa primeira função aqui, que é a função single, e depois a gente vai conhecer a dual também, que você pode comparar duas bases de dados e gerar uma comparação entre um arquivo primário de pontos e um arquivo secundário de pontos. Então temos essas opções aqui em densidade de kernel aqui no Crime State, e também uma outra função muito interessante que somente ele disponibiliza no mercado, que é outras funções aqui, que é a densidade absoluta, a densidade relativa e a densidade de probabilidades. E aí, com o tempo, nós vamos conhecer cada uma dessas funções aqui, porque em análise de crime e também de dados pontuais, ela tem bastante aplicação. E também gera arquivos parecidos, mas com resultados muito diferentes, dependendo da função que você escolher para fazer o seu mapa de kernel. Então nós vamos vir aqui em dataset, vamos buscar arquivos de pontos, que nós vamos trabalhar com homicídios, vamos informar aqui as coordenadas x e y dessa base, para que ele possa reconhecer as coordenadas. Aqui em tipo de coordenadas, assinalar aqui coordenadas projetadas, que meus dados estão em UTM. Aqui em unidades métricas eu vou usar o metro, porque minha base está em metros. Por hora nós não vamos selecionar nada aqui, vamos deixar do jeito que está. Vamos vir aqui agora em arquivos de referência, que você precisa informar para o Crime State qual que é a dimensão da sua área de trabalho. Então você tem que ter um arquivo com as coordenadas diagonais, superior e inferior. Vamos pegar uma aqui que eu já tenho pronta. Aqui em espaçamento de células vamos colocar eu quero que ele crie uma grade de 100 por 100, ou seja, meu pixel vai ter 100 metros, 100 por 100, ou seja, 10 mil metros quadrados no terreno. 100 metros por 100 metros, ou seja, 1 hectare, o equivalente aí um pouquinho maior do que um campo de futebol, para a gente ter uma noção da dimensão disso no terreno. Seria um tamanho um pouquinho superior a um campo de futebol, as dimensões desse pixel que ele vai gerar. Aqui em mensuração de parâmetros, vamos assinalar aqui metros quadrados e vamos pegar a minha área calculada em metros quadrados, que é justamente essa área aqui, das coordenadas superior e inferior, e você tem que calcular a área quadrada dessa área que você está trabalhando, para que ele possa efetuar os cálculos em cima disso. Em tipo de mensuração de distância aqui eu vou deixar o direto, e a gente vai vir aqui agora, aqui em metros quadrados, já assinado aí, a gente vai vir aqui em modelagem espacial. Observe que ele já habilitou aqui o estimador de densidade de kernel single. Aqui, o arquivo a ser interpolado vai ser o arquivo primário, que a gente inseriu aqui, né? Vai ser esse arquivo aqui, o arquivo primário. Em método de interpolação, aqui você vai encontrar todos esses métodos aí nos programas GIS convencionais, aí o ArcGIS, o QGIS, o GVSig, mas a grande diferença do QGIS está aqui na parte inferior. Depois a gente vai ver isso aqui. Aqui a gente vai deixar o método normal de interpolação. Em banda, eu vou deixar o adaptativo, vou deixar que o algoritmo faça a busca, que melhor representa os dados, porque você também pode definir um intervalo fixo,
mas isso aí é para um próximo vídeo, porque tem todo um procedimento anterior a esse distância fixa aqui para você estimar qual que é a distância sua que os seus dados possibilita fazer, tanto a menor distância como a maior distância. E futuramente a gente vai ensinar, rodar um algoritmo nesse sentido para a gente achar, e não ficar testando, como a gente vê nos vídeos de estimadores de densidade de kernel, a pessoa fica falando, tem que testar qual que é o melhor raio que você vai utilizar. Não, de acordo com os seus dados tem o raio mínimo e o máximo que você deve usar. Então vamos deixar aqui adaptativo. A quantidade mínima de pontos aqui, para ele criar um cluster para mim, eu vou deixar 7. Eu acho que 7 pontos para ele estimar um ponto quente seria um valor considerável, até porque a minha base de dados de homicídio aqui eu tenho um pouco mais de 1.200 pontos. Então, 7 pontos para ele considerar como um kernel, uma área quente, seria um número razoável. Em unidades de área de saída aqui, eu vou deixar metros quadrados, que a minha base está em metros. Aqui eu tenho unidade de saída, e aqui ele tem o grande diferencial do QuantumState em relação aos outros programas para gerar mapas de calor, é essa função aqui. Ele tem a função de densidade absoluta, densidade relativa e probabilidades. Com o passar dos vídeos a gente vai aprender cada um desses aqui. Mas o densidade absoluta ele vai calcular de acordo com o espaçamento que a gente definiu aqui, espaçamento de células 100%, ele vai calcular, vai estimar a quantidade de pontos dentro de cada célula 100% e vai atribuir um valor para aquela célula. Então, densidade absoluta, ele está calculando com base nos pontos que tem dentro da célula. Por isso que chama-se densidade absoluta. Seria o resultado que ele vai gerar. Ele vai gerar uma densidade absoluta. Seria como você trabalhar com números absolutos dentro daquela grade. E aí ele atribui, de acordo com a quantidade de pontos, ele vai... E também a questão da quantidade mínima de pontos, né? Ele vai atribuir um valor de cor diferenciada para aquela célula. Agora vamos salvar esse arquivo. Vamos salvar ele em arquivo ASCII. Coloca aqui aula. Ele vai salvar um arquivo ali MIF. Isso aqui, se eu estivesse usando o MapInfo, eu teria condições de abrir automaticamente esse arquivo já no MapInfo quando ele terminasse. Vamos dar um OK e vamos gerar esse algoritmo. Ele vai calcular e vai trazer aqui um arquivo com a quantidade de pontos quentes que ele encontrou. Ele vai trazer um resumo. Aí, ele vai trazer o nome da função que a gente usou, que é a densidade de kernel. Ele vai trazer aqui a função de probabilidade, que é normal, a quantidade de incidentes, que é a quantidade de crimes que ele encontrou, né, de pontos de crime, mensuração direta, densidade absoluta, aquela função que nós assinalamos lá para o final, e aqui ele te dá a quantidade de estimadores de pontos quentes que ele achou. E aqui vai ter a localização, né, a sequência são 45, e aqui vai ter o valor da densidade absoluta. E aqui a notação científica desses valores aqui. E agora a gente vai lá nós vamos usar o QGIS para fazer a leitura desse arquivo, que foi gerado, que é um arquivo TIFF, e vamos fazer a classificação para a gente ver aonde que está situado esses 45 pontos de calor, né, áreas quentes que ele encontrou na minha base de dados. Então, essa é a primeira parte do vídeo. Espero que esses videoaulas com o QuantumState esteja sendo útil para você. Se você não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva,
ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos, que semanalmente eu trago uma ferramenta, uma técnica diferente de análise espacial de crimes. E não só de crimes, porque se você tem pontos, você consegue fazer um mapeamento e gerar essas áreas de calor, né? No caso aqui, rodar esse algoritmo e ver aonde que está a sua maior concentração de pontos. Seja ela de, por exemplo, animais silvestres, aonde que ele passa mais, naquele corredor onde que ele está transitando mais, seja espécies da fauna, da flora, e também de outros tipos, como epidemiologia. Na área da saúde você tem bastante aplicações de densidade de kernel, para definir onde você tem uma maior concentração de um tipo de doença na sua cidade, no seu município. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações para receber as notificações dos próximos vídeos, e semanalmente a gente posta aqui vídeos novos com análise espacial de crimes. Se você tiver alguma dúvida também, eu peço que você deixe no comentário, que sempre que eu posso eu respondo. Tá bom? Então vamos para a segunda parte, que é no QGIS. Eu te vejo então na segunda parte desse vídeo, que a gente vai analisar esses resultados no QGIS. Até lá!